Era uma tarde de primavera, com o sol brilhando de forma suave entre as copas das árvores no parque. Eu tinha aceitado a sugestão de Gabriel, meu melhor amigo, para uma caminhada no bosque. Ele disse que sua tia, Helena, nos acompanharia. Não era algo incomum. Helena sempre foi próxima de Gabriel, quase como uma irmã mais velha que ele nunca teve. Mas confesso que fiquei surpreso ao vê-la quando ela desceu do carro naquela tarde. Helena tinha 48 anos, mas carregava uma vitalidade que fazia com que parecesse muito mais jovem. Seu sorriso fácil e seus olhos castanhos vibrantes transmitiam uma confiança que desarmava qualquer um. Vestia-se de forma simples, mas elegante, uma calça de moletom ajustada e uma blusa de algodão que revelava seu porte atlético. Ao me cumprimentar, ela segurou minha mão por um momento mais longo do que o necessário, o que me deixou levemente desconcertado. Pronto para caminhar, Rafael? Perguntou ela com uma energia contagiante. Claro, respondi, tentando soar natural. Havia algo em sua presença que sempre me deixava ligeiramente fora de equilíbrio. Não era apenas sua beleza, mas o modo como parecia ver, através das pessoas, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Começamos a caminhada em um ritmo leve, Gabriel à frente, distraído com o celular, enquanto eu e Helena seguíamos lado a lado. A trilha estava tranquila, com poucas pessoas passando por nós, o som dos pássaros preenchendo o ar. Conversávamos sobre coisas triviais, trabalho, clima, planos para o fim de semana, mas eu sentia a atenção crescente em cada troca de olhar. Você vem aqui com frequência? Perguntei, tentando manter a conversa casual. De vez em quando, respondeu ela, seu tom mais baixo agora. Mas gosto mais quando há boa companhia. Havia algo em sua resposta que fez meu coração disparar. Antes que eu pudesse responder, ela estendeu a mão para afastar uma folha que caía em meu ombro, deixando seus dedos roçarem minha pele. O gesto era simples, mas o calor de seu toque parecia carregar um significado que eu não conseguia ignorar. Você está bem, Rafael? Perguntou ela, sua voz suave, mas com uma pontada de provocação. Sim, por quê? Respondi, tentando soar despreocupado, mas sentindo meu rosto esquentar. Você parece um pouco distraído, disse ela com um sorriso que era ao mesmo tempo inocente e cheio de intenções. Espero que não seja minha culpa. Não consegui evitar uma risada nervosa. Não, de jeito nenhum. Só estou curtindo o momento. Helena assentiu, mas seu olhar permaneceu fixo em mim por mais tempo do que o esperado. Havia uma intensidade ali, algo que parecia ultrapassar os limites de uma conversa casual. Caminhamos em silêncio por alguns minutos, o som das folhas sob nossos pés ecoando no ar. Gabriel estava agora bem à frente, quase fora de vista, nos deixando praticamente sozinhos na trilha. Rafael, começou Helena, sua voz quase um sussurro. Você é sempre tão quieto ou é só comigo? Eu não sei, respondi, tentando organizar meus pensamentos. Acho que você me deixa meio sem palavras às vezes. Ela parou de andar e virou-se para me encarar, seus olhos fixos nos meus. O sorriso em seus lábios desapareceu, substituído por uma expressão mais séria, quase desafiadora. Sem palavras, repetiu ela, dando um passo mais próximo. Isso é algo que não ouço com frequência. Eu podia sentir meu coração acelerando, e o silêncio ao nosso redor parecia mais pesado agora. Antes que pudesse responder, ela levantou a mão e tocou levemente meu braço, como se quisesse testar os limites dessa nova dinâmica. Helena, comecei, mas ela interrompeu com um olhar. Shh, disse ela, seu tom firme, mas gentil. Não diga nada, apenas sinta isso. Seus dedos deslizaram pelo meu braço de maneira quase imperceptível, mas o suficiente para fazer minha pele arrepiar. Fiquei ali, paralisado, enquanto ela se inclinava ligeiramente para mais perto,
sua presença preenchendo todo o espaço ao nosso redor. O som da voz de Gabriel, ao longe, quebrou o momento, trazendo-nos de volta à realidade. Helena recuou, mas não antes de lançar um último olhar que parecia prometer mais do que as palavras jamais poderiam dizer. Melhor continuarmos, disse ela, voltando a caminhar como se nada tivesse acontecido. Não queremos que Gabriel pense que nos perdemos. Seguia em silêncio, tentando processar o que acabara de acontecer. Algo havia mudado entre nós, algo que não poderia ser ignorado, e, enquanto caminhávamos pelo bosque, eu sabia que aquele era apenas o começo. As palavras de Helena ecoavam na minha mente enquanto continuávamos pela trilha. Gabriel já estava bem à frente, praticamente fora de vista, o que tornava cada instante ao lado dela mais carregado de tensão. O sol filtrava-se por entre as árvores, criando padrões de luz e sombra no chão, mas eu mal conseguia prestar atenção à paisagem. Estava completamente absorvido por sua presença. Cada gesto seu parecia cuidadosamente calculado, como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo comigo. Você está quieto de novo, Rafael, disse ela, quebrando o silêncio com um tom levemente provocador. Estou só curtindo a caminhada, respondi, tentando soar despreocupado, mas minha voz saiu mais tensa do que eu gostaria. Ela sorriu, aquele sorriso que parecia um segredo compartilhado. Sabe, gosto de estar ao ar livre. Sempre me faz sentir mais conectada. Não apenas com a natureza, mas com as pessoas também. Você sente isso? Não soube como responder. Era difícil concentrar-me nas palavras quando cada movimento dela parecia carregar uma intenção não dita. Ela diminuiu o ritmo, ficando tão próxima que eu podia sentir o calor de sua presença. O perfume suave que usava misturava-se ao aroma fresco das árvores, criando uma combinação que me deixava tonto. Rafael, você é sempre assim tão sério? Perguntou ela, inclinando ligeiramente a cabeça enquanto seus olhos analisavam os meus. Eu diria que depende da companhia. Arrisquei. E, para minha surpresa, ela riu. Uma risada baixa, quase musical, que parecia vibrar no ar ao nosso redor. Boa resposta, disse ela, tocando meu ombro levemente. Acho que você pode ser mais interessante do que eu imaginava. Por mais que tentasse agir normalmente, meu corpo reagia de formas que eu não podia controlar. Meu coração batia mais rápido, minhas mãos estavam tensas, e minha mente girava com perguntas que eu não sabia como fazer. Helena, por outro lado, parecia completamente à vontade, como se estivesse no comando do momento. Você está corado, ela comentou, seu olhar fixo em mim. Espero que não seja por minha causa. Talvez seja, admiti sem pensar, e imediatamente me arrependi. Mas, em vez de se afastar, ela sorriu de forma ainda mais provocante. Eu gosto disso, disse ela, inclinando-se ligeiramente mais perto. Saber que minha presença tem algum efeito sobre você. O ar entre nós parecia mais denso agora. Eu podia sentir o calor de seu corpo próximo ao meu, e seu olhar tinha algo que misturava curiosidade e intenção. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ela levantou a mão e ajeitou uma mecha de cabelo que caía em meu rosto, seus dedos roçando minha pele de forma deliberada. Você é muito interessante, Rafael, disse ela, sua voz quase um sussurro, muito mais do que eu imaginava. Helena. Comecei, mas minha voz falhou. Não sabia o que dizer. Havia uma linha sendo cruzada, mas eu não sabia como lidar com isso. Ela apenas sorriu, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro de mim. Talvez devêssemos nos apressar. Gabriel pode começar a se perguntar onde estamos. E então ela começou a andar novamente, mas seu passo era lento, como se esperasse que eu a seguisse de perto. Caminhamos em silêncio por alguns minutos,
mas eu podia sentir seus olhares ocasionais em minha direção, como se ela estivesse estudando minha reação. Cada gesto dela parecia carregado de significado. Cada palavra era dita com um cuidado calculado que me deixava desconcertado. Quando finalmente alcançamos Gabriel, ele estava sentado em um banco de madeira à beira da trilha, distraído com o celular. Helena parou ao meu lado e lançou um olhar rápido para ele antes de voltar sua atenção para mim. Bem, foi uma boa caminhada, disse ela, como se nada tivesse acontecido. Mas, ao dizer isso, ela passou os dedos pelo meu braço, um gesto rápido e discreto que Gabriel não percebeu, mas que me deixou completamente sem fôlego. Você está bem, Rafael? Perguntou Gabriel, levantando os olhos do celular. Parece meio distraído. Estou ótimo, menti, tentando soar casual. Acho que só preciso de um pouco de água. Tenho uma garrafa no carro, disse Helena rapidamente. Vamos buscar. Antes que Gabriel pudesse responder, ela começou a caminhar de volta pelo caminho que havíamos percorrido, sinalizando para que eu a acompanhasse. Não tive escolha, senão segui-la. O silêncio entre nós era pesado, mas ao mesmo tempo cheio de uma energia que eu não conseguia definir. Quando chegamos ao carro, ela abriu a porta do passageiro e pegou uma garrafa de água. Você está nervoso, Rafael, disse ela, entregando-me a garrafa. Por quê? Não estou nervoso, menti, mas minha voz me traiu. Ela sorriu novamente, mas dessa vez havia algo mais em seu sorriso, algo que parecia um desafio. Você é péssimo em mentir, sabia? Fiquei sem palavras, minha mente girando com as implicações do que ela estava dizendo. Antes que pudesse pensar em uma resposta, ela deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal, seus olhos fixos nos meus. Rafael, disse ela, sua voz baixa e firme. Você precisa relaxar. E então ela tocou meu rosto, sua mão firme e quente contra a minha pele. Fiquei paralisado, incapaz de me mover ou falar, enquanto ela se inclinava ligeiramente mais perto. O momento parecia se estender por uma eternidade, até que o som de passos na trilha nos fez recuar rapidamente. Melhor voltarmos, disse ela, ajeitando o cabelo como se nada tivesse acontecido. Não queremos que Gabriel ache que estamos tramando algo. Enquanto voltávamos para onde Gabriel estava, meu coração ainda batia acelerado e minha mente estava cheia de perguntas sem resposta. Eu sabia que algo havia mudado naquele momento, algo que não poderia ser desfeito. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de pensamentos. O toque de Helena, seus olhares, as palavras escolhidas com cuidado, tudo parecia estar gravado em minha mente como uma fita que se repetia sem fim. Eu me perguntava se aquilo era apenas coisa da minha cabeça ou se, de fato, algo havia mudado entre nós. Cada detalhe do que aconteceu naquela caminhada parecia carregar um peso maior do que eu queria admitir. Na sexta-feira à noite, Gabriel me convidou para um jantar casual em sua casa. Ele disse que seria apenas ele, Helena e eu, algo simples para relaxarmos. Minha primeira reação foi hesitar, mas parte de mim sabia que não conseguiria recusar. Eu precisava ver Helena novamente, mesmo que só para entender o que estava acontecendo. Quando cheguei à casa de Gabriel, o som de risadas veio da cozinha. Ele estava mexendo em algo no fogão, enquanto Helena cortava legumes em uma tábua. Ao me ver, ela sorriu, aquele sorriso que parecia iluminar o ambiente e ao mesmo tempo carregava um mistério que me desarmava. Rafael, exclamou Gabriel, chamando-me para entrar. Estava quase achando que ia furar. De jeito nenhum, respondi, tentando soar natural enquanto colocava a mochila em uma cadeira. Não perderia isso por nada. Helena não disse nada, mas seus olhos encontraram os meus por um momento que pareceu mais longo do que deveria. Havia algo em seu olhar, uma intensidade silenciosa que me deixou inquieto.
Ela voltou sua atenção para os legumes, mas o pequeno sorriso em seus lábios mostrava que sabia exatamente o que estava fazendo. Helena tem comandado a cozinha hoje, disse Gabriel rindo. Não sei o que seria de mim sem ela. Você se viraria, respondeu ela, rindo, mas seu tom estava mais suave do que o normal. Mas é sempre bom dar uma ajudinha. O jantar foi agradável. Helena manteve-se animada, conversando sobre sua semana, suas viagens e histórias que faziam Gabriel rir e me mantinham fascinado. Mas havia momentos em que seus olhares encontravam os meus, carregados de algo que parecia quase palpável. A tensão entre nós crescia a cada troca de palavras não ditas. Depois de comer, Gabriel sugeriu um jogo de cartas, mas Helena recusou, dizendo que precisava pegar algo no quintal. Quando ela saiu, ele riu e balançou a cabeça. Minha tia é um espetáculo, não é? Comentou ele, sem malícia, apenas com a familiaridade de alguém que a conhecia profundamente. Ela é impressionante, admiti, mantendo o tom casual, mas sentindo meu coração disparar. Ele me lançou um olhar curioso, mas não disse nada. Voltou sua atenção para o baralho enquanto eu tentava ignorar o tumulto dentro de mim. Poucos minutos depois, Helena voltou e me chamou. Rafael, pode me ajudar com algo no quintal? Assenti rapidamente, talvez rápido demais, e a segui para fora. A noite estava fresca e a luz da lua iluminava o jardim, criando sombras longas e misteriosas. Ela parou perto de uma mesa de madeira e virou-se para mim, cruzando os braços. Você está bem, Rafael? Perguntou seu tom mais sério agora. Estou, respondi, tentando esconder minha inquietação. Por que a pergunta? Você parece tenso, disse ela, descruzando os braços e se aproximando lentamente. Achei que podíamos conversar um pouco. Só nós dois. Meu coração disparou e o ar entre nós parecia mais denso. Helena parou tão perto que eu podia sentir o calor de sua presença. Seus olhos estavam fixos nos meus, e por um momento o mundo ao nosso redor pareceu desaparecer. Rafael, ela começou, sua voz quase um sussurro. Eu sinto que há algo não dito entre nós, algo que você está tentando esconder. Eu não sabia o que responder. Minha mente estava em branco, incapaz de formar palavras, enquanto seu olhar permanecia fixo no meu. Antes que eu pudesse reagir, ela levantou a mão e tocou meu rosto, seus dedos deslizando levemente pela minha pele. Você é tão jovem, disse ela, quase como se estivesse falando consigo mesma. Mas há algo em você que me intriga, algo que eu não consigo ignorar. Helena, comecei, mas minha voz falhou. Shh, disse ela, inclinando-se ligeiramente mais perto. Não precisa dizer nada. Só quero saber. Você sente isso também? Eu queria responder, mas as palavras simplesmente não vinham. Em vez disso, assenti, quase imperceptivelmente, e vi algo mudar em sua expressão. Ela sorriu, mas não era um sorriso comum. Era cheio de significado, como se finalmente tivesse encontrado a resposta que procurava. Eu sabia, disse ela, sua voz carregada de um misto de alívio e tensão, mas precisava ouvir de você. O momento foi interrompido pelo som da porta da cozinha se abrindo. Helena recuou rapidamente, mas não antes de lançar um último olhar que parecia prometer mais do que qualquer palavra poderia dizer. Melhor voltarmos, disse ela, com o tom casual que usava tão bem. Gabriel deve estar nos esperando. Eu a segui de volta para dentro, mas minha mente estava um caos. Algo havia mudado entre nós, algo que não poderia ser ignorado. Enquanto Gabriel falava animadamente sobre o próximo jogo, eu mal podia ouvir. Tudo o que importava era a promessa silenciosa nos olhos de Helena, e eu sabia que aquilo era só o começo. Aquela noite me deixou em um estado de constante inquietação. Voltei para casa, mas a imagem de Helena, seu toque e suas palavras
ecoavam em minha mente como um refrão interminável. Perguntas sem resposta me atormentavam. O que exatamente ela queria? E o que eu estava disposto a fazer sobre isso? 2 dias depois, recebi uma mensagem inesperada. Era de Helena. Oi, Rafael. Estou indo caminhar no parque mais tarde. Preciso de companhia. Vem comigo. Meu coração acelerou. Eu sabia que aceitar significava mais do que apenas uma caminhada. Era um convite para um território desconhecido, onde as linhas entre o certo e o errado pareciam cada vez mais borradas. Mesmo assim, meus dedos já digitavam a resposta antes que minha mente pudesse racionalizar. Claro! Que horas? Nos encontramos na entrada do parque no final da tarde. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados e dourados. Helena estava esperando ao lado de um banco, vestindo um moletom leve e uma calça de ginástica que acentuava suas curvas. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo, mas mesmo em sua simplicidade, ela parecia hipnotizante. Que bom que você veio, disse ela, com um sorriso que parecia carregar um segredo. Vamos? Caminhamos em silêncio pelos primeiros minutos, ouvindo apenas o som de nossos passos e o farfalhar das folhas. O parque estava quase deserto, o que tornava o momento ainda mais carregado. Eu podia sentir a tensão no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Você pensou no que conversamos na outra noite? Ela perguntou de repente, quebrando o silêncio. Seu tom era suave, mas havia uma ponta de seriedade em sua voz. Eu não consigo pensar em outra coisa, confessei, surpreso com minha própria honestidade. Ela parou de andar e virou-se para mim, seus olhos fixos nos meus. Isso é bom de saber, porque, para ser honesta, eu também não. A proximidade dela fazia meu coração martelar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal de uma maneira que parecia tanto intimidadora quanto sedutora. Eu gosto de você, Rafael, disse ela, sua voz baixa e firme, mais do que deveria. Helena, comecei, mas ela levantou a mão pedindo silêncio. Shh, não complique, ela disse, seus olhos brilhando com uma mistura de desejo e determinação. Só me diga, você sente o mesmo? Sim, respondi sem hesitar. Não havia mais como negar o óbvio. O sorriso que ela deu então era diferente de todos os outros. Era carregado de uma confiança silenciosa, como se soubesse que havia cruzado uma linha da qual não poderia voltar. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ela levantou a mão e tocou meu rosto, seus dedos traçando uma linha suave ao longo da minha mandíbula. Eu sabia, sussurrou ela, inclinando-se ligeiramente para mais perto. Sabia que você sentia. O mundo ao nosso redor pareceu desaparecer. Eu podia sentir o calor dela, o leve aroma de seu perfume, o som suave de sua respiração. Seus olhos estavam fixos nos meus, e havia algo neles que me puxava como um imã. Antes que eu pudesse reagir, ela fechou o espaço entre nós. O toque de seus lábios nos meus foi suave no início, quase hesitante, mas rapidamente tornou-se mais intenso, como se todo as ponto da tensão entre nós finalmente estivesse encontrando uma liberação. Minha mente gritava que aquilo era errado, mas meu corpo respondia de outra forma. Eu a segurei pela cintura, puxando-a para mais perto, enquanto o beijo se aprofundava. Helena afastou-se levemente, apenas o suficiente para que seus olhos encontrassem os meus novamente. Você não faz ideia do quanto eu esperei por isso, disse ela, sua voz carregada de emoção. Nem eu, respondi, e minha voz soou rouca, como se cada palavra exigisse um esforço. Ela sorriu, mas não disse mais nada. Em vez disso, segurou minha mão e começou a caminhar novamente, desta vez levando-me por um pequeno caminho lateral, quase escondido pelas árvores. O silêncio entre nós era cheio de promessas,
e eu sabia que algo irrevogável estava prestes a acontecer. Quando chegamos a uma clareira, ela parou e virou-se para mim novamente. O céu agora estava tingido de um azul profundo e a primeira estrela começava a brilhar. Helena segurou minhas mãos, seus dedos entrelaçando-se nos meus. Rafael, começou ela, sua voz quase um sussurro. Eu não sei onde isso vai nos levar, mas sei que não quero parar. E você? Olhei para ela, meu coração martelando no peito. Eu também não quero parar. E com essas palavras, o último vestígio de dúvida desapareceu. Ela se aproximou novamente, seus braços envolvendo meu pescoço, e nossos lábios se encontraram mais uma vez. Desta vez, sem hesitação. Era um beijo cheio de intensidade, de promessas e de algo que parecia maior do que nós dois. A noite ao nosso redor parecia conspirar a nosso favor. O som distante das folhas ao vento e o brilho suave das estrelas criavam um cenário que parecia tirado de um sonho. E pela primeira vez, entreguei-me completamente ao momento, sem medo do que viria a seguir. A clareira ao nosso redor parecia suspensa no tempo, como se o mundo inteiro tivesse parado para testemunhar aquele momento. Os lábios de Helena nos meus carregavam uma mistura de urgência e delicadeza, como se ela estivesse equilibrando o peso do que estávamos fazendo com o desejo que não podia mais ser contido. Suas mãos deslizavam por meus ombros, explorando cada contorno, enquanto o calor do seu toque parecia incendiar minha pele. Eu a segurei pela cintura, trazendo-a para mais perto, como se precisasse confirmar que aquilo era real. A textura suave de sua blusa sob meus dedos, o perfume leve que parecia envolver cada movimento, tudo conspirava para me prender naquele instante. Quando nossos lábios se separaram brevemente, ambos estávamos sem fôlego. Seus olhos encontraram os meus, brilhando com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Você está bem? Perguntou ela, sua voz baixa, quase um sussurro. Havia uma vulnerabilidade em seu tom que contrastava com a confiança que ela sempre exalava. Eu estou, respondi, tentando soar firme, mas minha voz saiu rouca. E você? Ela riu suavemente, aquele riso que sempre parecia esconder segredos. Nunca me senti tão viva. O som de nossas respirações preenchia o silêncio da clareira, e o ar ao nosso redor parecia carregado de algo elétrico, quase palpável. Helena levantou a mão e tocou meu rosto novamente, seus dedos traçando uma linha suave ao longo da minha mandíbula, antes de parar em meus lábios. Você é incrível, Rafael, disse ela, com um sorriso que era ao mesmo tempo terno e cheio de intenções. E acho que você nem percebe o quanto. Eu não sabia o que responder. As palavras pareciam pequenas demais para expressar o que estava acontecendo dentro de mim. Então, em vez disso, a beijei novamente, deixando que meus gestos falassem por mim. Desta vez, não havia hesitação. Cada toque, cada movimento parecia natural, como se estivéssemos exatamente onde deveríamos estar. Helena deslizou suas mãos até meu peito, pressionando-se contra mim enquanto seus lábios se moviam nos meus com mais urgência. Minha mente estava um caos, lutando para entender como havíamos chegado até ali, mas meu corpo não tinha dúvidas. Cada célula parecia responder ao calor dela, ao modo como ela me olhava, como se eu fosse a única pessoa no mundo naquele momento. Quando ela se afastou novamente, o fez apenas o suficiente para que seus olhos pudessem encontrar os meus. Havia algo diferente em sua expressão agora, uma mistura de certeza e rendição que me deixou sem fôlego. Isso é mais do que eu esperava, admitiu ela, sua voz quase tremendo. Mas acho que sempre soube que algo assim ia acontecer. Eu também, confessei sem pensar. Era a verdade. Desde o primeiro momento em que nossos olhares haviam se cruzado de forma diferente,
Eu sabia que algo entre nós estava mudando, crescendo em silêncio até o momento inevitável. Helena sorriu novamente, mas havia uma sombra de dúvida em seu olhar. Você sabe que isso muda tudo, não sabe? Eu sei, respondi com mais firmeza do que esperava. E estou pronto para isso se você estiver. Ela ficou em silêncio por um momento, seus olhos me estudando como se estivesse buscando alguma confirmação. Então, finalmente, assentiu, um sorriso tímido se formando em seus lábios. Eu estou. Com essas palavras, a última barreira entre nós parecia desaparecer. Não havia mais dúvidas, mais medos, apenas o momento presente. Helena segurou minha mão e me puxou para o centro da clareira, onde a luz da lua iluminava suavemente o chão coberto de folhas. Sentamos lado a lado, nossas mãos ainda entrelaçadas, enquanto o som distante da natureza preenchia o espaço ao nosso redor. Conversamos por horas sobre coisas que nunca havíamos compartilhado antes. Seus sonhos, seus medos, as razões por trás de cada decisão que a trouxe até aquele momento. E eu fiz o mesmo, abrindo-me de uma forma que nunca havia feito com ninguém. Era como se aquele espaço fosse nosso, um mundo à parte, onde podíamos ser completamente honestos, sem medo de julgamento. Quando a noite começou a esfriar, Helena encostou a cabeça em meu ombro, seu corpo relaxado contra o meu. Você acha que isso vai durar? Perguntou ela, sua voz tão baixa que quase se perdeu no vento. Estava completamente absorvido por sua presença. Cada gesto seu parecia cuidadosamente calculado, como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo comigo. Você está quieto de novo, Rafael, disse ela, quebrando o silêncio com um tom levemente provocador. Estou só curtindo a caminhada, respondi, tentando soar despreocupado, mas minha voz saiu mais tensa do que eu gostaria. Ela sorriu, aquele sorriso que parecia um segredo compartilhado. Sabe, gosto de estar ao ar livre. Sempre me faz sentir mais conectada. Não apenas com a natureza, mas com as pessoas também. Você sente isso? Não soube como responder. Era difícil concentrar-me nas palavras quando cada movimento dela parecia carregar uma intenção não dita. Ela diminuiu o ritmo, ficando tão próxima que eu podia sentir o calor de sua presença. O perfume suave que usava misturava-se ao aroma fresco das árvores, criando uma combinação que me deixava tonto. Rafael, você é sempre assim tão sério? Perguntou ela, inclinando ligeiramente a cabeça enquanto seus olhos analisavam os meus. Eu diria que depende da companhia. Arrisquei, e para minha surpresa, ela riu. Uma risada baixa, quase musical, que parecia vibrar no ar ao nosso redor. Boa resposta, disse ela, tocando meu ombro levemente. Acho que você pode ser mais interessante do que eu imaginava. Por mais que tentasse agir normalmente, meu corpo reagia de formas que eu não podia controlar. Meu coração batia mais rápido, minhas mãos estavam tensas e minha mente girava com perguntas que eu não sabia como fazer. Helena, por outro lado, parecia completamente à vontade, como se estivesse no comando do momento. Você está corado, ela comentou, seu olhar fixo em mim. Espero que não seja por minha causa. Talvez seja, admiti sem pensar, e imediatamente me arrependi, mas, em vez de se afastar, ela sorriu de forma ainda mais provocante. Eu gosto disso, disse ela, inclinando-se ligeiramente mais perto. Saber que minha presença tem algum efeito sobre você. O ar entre nós parecia mais denso agora. Eu podia sentir o calor de seu corpo próximo ao meu, e seu olhar tinha algo que misturava curiosidade e intenção. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ela levantou a mão e ajeitou uma mecha de cabelo que caía em meu rosto, seus dedos roçando minha pele de forma deliberada. Você é muito interessante, Rafael, disse ela, sua voz quase um sussurro.
muito mais do que eu imaginava. Helena, comecei, mas minha voz falhou. Não sabia o que dizer. Havia uma linha sendo cruzada, mas eu não sabia como lidar com isso. Ela apenas sorriu, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro de mim. Talvez devêssemos nos apressar. Gabriel pode começar a se perguntar onde estamos. E então ela começou a andar novamente, mas seu passo era lento, como se esperasse que eu a seguisse de perto. Caminhamos em silêncio por alguns minutos, mas eu podia sentir seus olhares ocasionais em minha direção, como se ela estivesse estudando minha reação. Cada gesto dela parecia carregado de significado. Cada palavra era dita com um cuidado calculado que me deixava desconcertado. Quando finalmente alcançamos Gabriel, ele estava sentado em um banco de madeira à beira da trilha, distraído com o celular. Helena parou ao meu lado e lançou um olhar rápido para ele antes de voltar sua atenção para mim. Bem, foi uma boa caminhada, disse ela, como se nada tivesse acontecido. Mas ao dizer isso, ela passou os dedos pelo meu braço, um gesto rápido e discreto que Gabriel não percebeu, mas que me deixou completamente sem fôlego. Você está bem, Rafael? Perguntou Gabriel, levantando os olhos do celular. Parece meio distraído. Estou ótimo, menti, tentando soar casual. Acho que só preciso de um pouco de água. Tenho uma garrafa no carro, disse Helena rapidamente. Vamos buscar. Antes que Gabriel pudesse responder, ela começou a caminhar de volta pelo caminho que havíamos percorrido, sinalizando para que eu a acompanhasse. Não tive escolha senão segui-la. O silêncio entre nós era pesado, mas ao mesmo tempo cheio de uma energia que eu não conseguia definir. Quando chegamos ao carro, ela abriu a porta do passageiro e pegou uma garrafa de água. Você está nervoso, Rafael, disse ela, entregando-me a garrafa. Por quê? Não estou nervoso. Menti, mas minha voz me traiu. Ela sorriu novamente, mas dessa vez havia algo mais em seu sorriso. Algo que parecia um desafio. Você é péssimo em mentir, sabia? Fiquei sem palavras, minha mente girando com as implicações do que ela estava dizendo. Antes que pudesse pensar em uma resposta, ela deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal, seus olhos fixos nos meus. Rafael, disse ela, sua voz baixa e firme. Você precisa relaxar. E então ela tocou meu rosto, sua mão firme e quente contra minha pele. Fiquei paralisado, incapaz de me mover ou falar, enquanto ela se inclinava ligeiramente mais perto.